Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Electromaker Brasil. Hoje um vídeo aí da playlist Do It Yourself, faça você mesmo, tá? Eu tô começando a fazer uma lista agora, né, de pedidos de alguns leitores aí, de alguns inscritos do canal. E isso aqui é para atender, tá? O Luiz Fernando, tá? Ele pediu o seguinte, ó: se é possível, mostre um circuito liga e desliga com toque usando 555. Pois pretendo usá-lo em luminárias, tá? Então é o seguinte, gente, o circuito, tá, de liga e desliga, tá, com um botão só, com um push button, tá? É um circuito muito simples, tá, baseado no 555, conforme o pedido dele. O circuito tá aqui, né? O protótipo já tá aqui montado, né? Então eu tenho aqui um dispositivo que eu uso, tá, para lâmpadas, né, para acender lâmpadas, né? Então é um dispositivo que eu montei, tá? Justamente para fazer teste, tá, de acendimento de lâmpada, de dimmer, coisas desse sentido. Então eu sempre deixo preparado aqui, tá? Então tá aqui o dispositivo para mostrar depois o acendimento, né? E tá aqui, né, o push button, né, um toque liga, outro toque desliga. É um circuito bem simples, tá? Mas o interessante, tá, como é o intuito do canal, é a gente, além de mostrar o circuito, né, dividir com vocês o circuito, né, que eu vou disponibilizar para vocês, falar um pouco de teoria, né, para vocês entenderem, né, realmente como é que funcionam os circuitos, né? Conforme eu sempre comentei, eu aprendi eletrônica na época, né, que tinha aquelas revistas, né, Beabá da Eletrônica, Aprenda com Eletrônica, Aprendendo e Praticando com Eletrônica, e nem sempre tudo que a gente montava funcionava, né? E eu achava interessante, né, quando não funcionava, que daí faz com que a gente aprenda. A gente quer entender o porquê não funcionou, e nisso a gente começa a pesquisar, testar, trocar componente e fazer uma série de testes, né, e buscar a teoria, procurar a teoria para poder entender o porquê que não funcionou. Por isso que eu sou daquela premissa seguinte: eu prefiro montar um circuito desse de revista e não funcionar e eu fazer ele funcionar, do que eu montar e dar certo na primeira vez, né? Porque simplesmente eu estou copiando e colando, né? Mas aqui eu vou estar mostrando o circuito montado, a gente vai testar, e depois aqui tem a teoria, tá? Eu vou disponibilizar também esse material para vocês. Então eu montei aqui um diagrama mostrando como é que é o 555 por dentro, né? Bem prático. E depois tem que ir passo a passo, né? Desde quando eu dou o primeiro toque, o que acontece, né? Tem um sinal do osciloscópio que eu dei um print aqui, tá? Então mostra todinho o processo, né, de como funciona. Eu vou disponibilizar também a descrição de todos os pinos aqui do 555 e algumas dicas de projeto, tá? Que tá aqui para quem quiser projetar alguma coisa com 555, tá bom? Então eu vou preparar tudo aqui na bancada, né? Vou ligar aqui o circuito e eu vou explicando o funcionamento dele para vocês, e pode ver que é bem simples, tá? Então é o 555, então são 1, 2, 3, 4 resistores, 2 capacitores, um LED, um transistor e um diodo, tá? E um relé, lógico, é para a gente poder acionar cargas maiores, tá bom? Vou preparar tudo aqui, então daqui a pouco a gente volta. Bom pessoal, vamos lá, eu vou explicar aqui o funcionamento do circuito, tá? Então tem algumas folhas aqui, eu vou explicando e mostrando para vocês. Bom, pino 4 e pino 8 é alimentação VCC, tá? Depois aqui tem a explicação aqui dos pinos, ó, tá? Mas o que interessa aqui é o circuito, tá? É a maneira que ele está montado. Então pino 4 e pino 8 ligado ao VCC, a alimentação do circuito é de 6 volts, tá? Pino 3 é a saída, tá? A gente vai estar explicando. Pino 5, tá? É comum se colocar um capacitor de 100 nano, tá? que o fabricante recomenda, para que não haja disparos, tá? Sem disparos imprevistos, tá? Pino 1 é o VCC, tá? Pino 7 a gente não vai usar, e a gente vai interligar o pino 2 e o pino 6, tá? Numa referência de tensão aqui. E esse mesmo ponto
é o ponto onde vai ter o push bottom para poder disparar, tá? Então eu quero que fique atento ao seguinte, ó. Eu tenho 6 volts de alimentação. Depois eu tenho aqui, ó, um divisor resistivo, tá? Que eu tenho 2 resistores com o mesmo valor. Então 47K e 47K. Se eu tenho 6 volts aqui e eu tenho divisor aqui de tensão com os dois tendo o mesmo valor, então nesse ponto aqui eu vou ter 3 volts. Então eu quero que vocês guardem bem esse valor de 3 volts que a gente vai falar a respeito. Então eu tenho aqui 3 volts de referência no pino 2 e no pino 6, tá? A saída ela tá ligada, tá? Nesse resistor, nesse capacitor, tá? Que eu vou explicar para vocês qual é a função desses dois aqui. Depois eu tenho um resistor de 1K e um LED, é simplesmente para sinalizar que está ligado ou não, né? E depois eu polarizo aqui a base no transistor, tá? Um BC547, que por sua vez vai acionar um relé, tá? E aí eu vou explicar para vocês como é que liga, né, no relé a lâmpada, tá? Para a gente poder acionar. Porque esse circuito aqui é de baixa tensão, né? O que eu faço é o seguinte, eu tenho um isolamento aqui desse circuito de acionamento da tensão da rede, tá? A rede pode ser tanto 127 quanto 220. Simplesmente a gente vai usar os contatos do relé para acender a lâmpada, tá? Então vamos lá. Guardem bem, entre o pino 2 e o pino 6 eu tenho 3 volts, tá? Que é o divisor aqui. Então vamos entender agora, tá? Isso aqui, gente, que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Só que eu imprimi isso aqui maior para poder ficar mais fácil de explicar. Então vamos entender aqui o seguinte, ó. Aqui tá os pinos, tá? Ó, pino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Todos os pinos aqui. Internamente, gente, tá? Dentro do 555, eu tenho uma rede, tá? Resistiva aqui, divisora de tensão. Então tá aqui, ó, pino 8 é alimentação e o pino 1 é o terra, o ground aqui. Então entre esses dois aqui, eu tenho 3 resistores do mesmo valor. Então toda a tensão que eu aplicar aqui, tá? Nesse ponto, nesse ponto e nesse ponto, eu vou estar dividindo o valor em 3 valores iguais. Ou seja, a alimentação do meu circuito é quanto? É 6 volts. Então daqui a aqui eu tenho 2, daqui a aqui eu tenho 2, daqui a aqui eu tenho 2. Porém, se eu medir em relação à terra, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 6. Então nesses pontos aqui, ó, que é o que interessa para a gente aqui, né? Daqui a aqui eu tenho 2 volts, que é 1/3 de VCC. Daqui a aqui eu tenho 4 volts, que é 2/3 de VCC. Ok? Então vamos lá. Por que eu tenho essas referências aqui? Ó? Aí entra o pino 6, ó, e o pino 2. Os dois estão ligados, tá? Juntos lá no circuito, né? A gente voltando aqui, a gente vai lembrar que os dois estão ligados e que eu estou aplicando neles aqui metade, ou seja, 3 volts, tá? Então o que acontece, ó? Dentro dele também eu tenho 2 comparadores de tensão. Então é o seguinte, nesse comparador aqui, 2, a minha referência, tá, é 2/3, ou seja, eu tenho uma referência aqui de 4 volts, tá? E esse aqui, a minha referência, tá, é 1/3, ou seja, 2 volts, tá? Lembrar que aqui eu estou colocando a minha referência no negativo da entrada do comparador e aqui no positivo da entrada do comparador. Então vamos lá. No pino 2, tá? O trigger aqui, né? Esse pino 2, eu estou colocando nele lá, quanto que eu estou colocando? 3 volts. Então tem aqui, ó, 3 volts, né? Então o que acontece, ó? Um pulso negativo neste pino, com a tensão abaixo de 1/3 de VCC, faz com que a saída, né, o pino 3, mude de baixo para alto. Ou seja, ele vai deixar de ser 0 volts e vai passar a ser próximo dos 6 volts. Lá na realidade não dá 6 a saída, tá? Apesar da alimentação ser 6, na saída a gente vai ter no máximo 4,5, 5. Tá? Isso já é especificação também do fabricante. Então o que acontece? Se eu der um pulso negativo aqui, né, ele vai comparar com esse 1/3. Esse 1/3 quanto que é? 2 volts. Então se eu der um pulso negativo de terra, ele vai entender o seguinte, é menor, opa, então eu vou disparar, ou seja, eu vou setar aqui, ó, a minha saída e vou ligar ela. Ao passo que no pino 6 aqui, que está ligado os dois juntos, quando a tensão aplicada a ele
excede 2/3, faz com que a saída mude de alto para baixo, ou seja, vai fazer o contrário. Então, se eu aplicar uma tensão que for maior do que 4 volts, que é a minha referência aqui, certo? Vai fazer com que eu desligue a minha saída. Ok? Eu acho que está entendido, né? Lembrar que o valor que eu tenho no momento que eu ligo é 3. Ou seja, não é nem maior que 4, nem menor do que 2. Então é o seguinte, ele permanece com a saída desligada. Ok? Então é o seguinte, a gente vai botar o circuito, tá? E vai ligar aqui e vai mostrar para vocês. Isso aqui eu vou disponibilizar, tá? Eu não vou montar no osciloscópio, senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas aqui tá explicando direitinho, tá? Aqui, ó, TP2, TP1, ou seja, é os pontos, né? TP2, TP1, onde foi feita a medição. E aqui tá explicando direitinho como é que funciona o circuito, tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer agora é o seguinte. A gente vai ligar o circuito, né? Quando liga o circuito, né, a saída não estacionada vai ser 0, porque aqui eu tenho 3 volts, não é nem maior do que 4, nem menor do que 2. Então, o que acontece? Aqui está zerado, eu não tenho nada nesse capacitor. Quando eu aciono aqui, tá? Ou seja, eu estou acionando aqui. Aqui, ó, eu tenho um potencial 0, ou seja, eu tenho a saída minha aqui, é o terra aqui, ou seja, é praticamente a referência 0. Então, quando eu aciono aqui, o que acontece? Através desse resistor, eu vou dar um pulso negativo aqui, ou seja, eu vou colocar um valor quase que 0 aqui. Então, o que ele vai entender? Opa, o pino 2 fala assim, opa, é menor do que 2 volts, né, que é 1/3, então eu vou ligar. Aí, nesse instante, ele liga. Quando ele liga aqui, acende a lâmpada, obviamente. Só que eu já soltei o pulso aqui, certo? É momentâneo, né? O que acontece? Aqui está positivo. Aí, através desse resistor, ele vai carregando o capacitor. E vai carregando, até que o capacitor alcance o valor da saída. E lembrar, gente, que eu nunca vou ter o 6 aqui, tá? Eu vou ter próximo de 4,5, 5 volts. Então, ele vai carregar aqui até chegar mais ou menos em 5 volts. Certo? Aí o capacitor permanece carregado e a lâmpada está ligada. Aí o que vai acontecer? Aí eu vou dar um segundo pulso. Só que na hora que eu dou um pulso agora, a saída está positiva aqui e o capacitor está carregado. Então na hora que eu der o pulso, o que acontece? Ele vai pegar a tensão que está acumulada aqui no capacitor e vai jogar lá na entrada. Então é mais ou menos 4,5, 5 volts, né? É maior do que 4, que é 2/3. Ele vai fazer o quê? Desliga a saída. Então esse, né, é o raciocínio de funcionamento do circuito, tá? Espero ter sido mais claro possível, né? Mas lembrar que toda a explicação tá aqui, ó, né? Tá explicando direitinho, ó, passo a passo, tudo que acontece. Depois tem a descrição da pinagem, depois tem algumas especificações aqui do 555, tá? Eu vou montar o circuito aqui agora e colocar para vocês para funcionar, tá bom? A gente já volta. Bom, Luiz Fernando, vamos lá então testar, né? Luiz Fernando é um inscrito do canal aí, que solicitou isso aqui, né? Ele quer fazer, conforme eu falei para vocês, o acionamento, se não me engano, de um abajur, eu acho, né? Que ele quer luminária, tá? Então, eu tô lendo ali, ele pediu para fazer acionamento de uma luminária. Então é o seguinte, antes de ligar, né, a alimentação aqui da lâmpada, tá? Eu vou acionar o circuito aqui somente com o piloto, né? Somente com o LED, né? Que aqui está acionando pelo LED, tá? Então vamos lá. Então eu dou um toque, ó, ele liga, tá? Pode ver, ele ligou. Depois eu dou outro toque, ele desliga, tá? Lembrar, gente, que tem um tempo aqui de carga do capacitor. Se tentar acionar rápido várias vezes, não vai funcionar, tá? Então como é só para ligar e desligar, então tá aqui, ó, um toque liga, né? Outro toque desliga. Um toque liga, outro toque desliga. A gente vai fazer isso com a lâmpada ligada já já. Mais um toque liga, outro toque desliga, tá? Eu vou colocar isso numa luminária, num abajur, seja lá o que for. Tem perigo de dar choque? Não. Porque conforme eu falei, o circuito é totalmente isolado, gente, tá? A parte, né, da tensão da rede tá só nos contatos do relé. O que a gente está acionando é a bobina do relé. A bobina do relé que, por sua vez, vai acionar os contatos, tá? Então é o seguinte, o que está ligado na lâmpada? Vamos lá, ó. A lâmpada vem, ó, tá ligada aqui na rede, tá? Então o que acontece aqui, ó? Uma fase, tá? Ou no caso for 110, a fase ou neutro, não importa, tá? Uma linha de alimentação, ela vai direta para a lâmpada. A outra linha de alimentação, ó, ela vem aqui, ó, passa no fio amarelo, vem no contato comum do relé,
sai aqui do contato, que é normal, aberto, ou seja, quando ele está desligado, ele está aberto, e volta aqui o verde para acender a lâmpada. Então, quando eu aciono aqui, eu aperto aqui, o que ele faz? Faz até o barulhinho lá, ó. O que ele faz? Ele fecha o contato, então fecha isso aqui, ó, e a lâmpada passa a acender, tá? Então é exatamente aquilo que está no circuito aqui, ó, né? Eu tenho alimentação aqui, ó, uma linha vai direto para a lâmpada, a outra linha sai para o contato comum do relé, sai da outra ponta do relé e vai para a lâmpada, tá? Então eu vou acender, ó, ligou, acendeu o piloto, tá? Vou apertar de novo, vai apagar. Então o que eu vou fazer? Eu vou ligar agora aqui a lâmpada aqui, ó, a alimentação da lâmpada. Agora quando eu acionar, vai ligar o relé, obviamente, mas também vai ligar a lâmpada. Vamos lá ver? Ó, ligou a lâmpada, né? Mais um toque desliga. Um toque liga, outro toque desliga. Lembrar que isso aqui, ó, é totalmente isolado, tá? Somente os contatos do relé que está passando a linha de alimentação. Mas todo o circuito de alimentação é totalmente independente, ó. Um toque desligou, um toque liga, um toque desliga, um toque liga, um toque desliga. Gente, funciona perfeitamente, tá? Com somente um CI 555, que é muito barato. 1, 2, 3, 4, 5 resistores, tá? 2 capacitores, um LED, um transistor, tá? Um BC547, que ele é para 100 mA aqui, né? Esse relézinho aqui é baixa, tá? A corrente de consumo dele, né? E lembrar sempre do diodo, tá? Contra pico reverso aqui, tá? Depois eu vou fazer um vídeo especial falando sobre relé, né? E sobre por que sempre colocar esse diodo aqui, que não é o intuito aqui agora, tá? Então, atendendo aí a um pedido, tá? Do Luiz Fernando, que pediu pra gente, né? Fazer um acionamento com 555, né? Com um botão, né? Um toque liga, no mesmo botão outro toque desliga, tá? Então, simplesmente um toquezinho, ó, ligou, desligou, ligou, desligou, né? Quanto eu posso colocar de lâmpada ali, tá? Esse relé que eu estou usando aqui é para 10 amperes, então você pode usar, dependendo da potência da lâmpada, evidentemente, tem que fazer os cálculos, né? A velha lei de Ohm, para saber quantas lâmpadas você pode pôr, mas 10 amperes é muita coisa, tá, gente? Então, tá aí, tá, o circuito, né? Conforme eu falei, vou disponibilizar o circuito, né? Vou disponibilizar, isso aqui eu só aumentei para poder mostrar para vocês, né? A explicação de como é o 555 por dentro, o circuito nosso, e depois, tá? Passo a passo, desde quando está desligado até a hora que eu aciono. Aqui é o pico negativo, ó, na hora que chega, aqui é a carga do capacitor. Então tá todinho aqui explicado, passo a passo, né, conforme eu falei, ó, todo o funcionamento. Depois eu tenho a descrição do 555, ó, do pino 1 ao pino 8, o que é cada pino. Depois aqui tem algumas, tá, referências aqui, né, a respeito dele, comentários que eu achei interessante. Aqui é toda a especificação, a alimentação dele de 4,5 a 18, corrente de saída mais ou menos 200 mA, tá? Então tá aqui, ó, né? Toda a explicação, a especificação. Depois aqui um detalhe, né? Como o 555 funciona, né? Então tá aqui, ó, né? No caso do pino 2 e o pino 6, né? Como é que é a referência dos pinos aqui, tá bom? Então tá aí, ô Luiz Fernando, tá? Espero que você tenha gostado do circuito, né? Então a gente vai disponibilizar todo esse material aqui, né? E a gente está fazendo o seguinte, tá? Eu estou anotando todos os pedidos aí, a gente está procurando atender, né, o pedido aí dos nossos inscritos aí, tá? Às vezes demora um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas com certeza eu vou atender aí, né, o desejo de todos aí, tá bom, pessoal? Se você não é inscrito no canal, faça sua inscrição, né? Indique o canal aos seus amigos aí, deixe o seu joinha, deixe o seu like, né? É importante pra gente que você deixe o seu joinha ali. Se você conhece alguém que gosta de eletrônica, indique o canal, né? E a gente vai respondendo, tá, gente, os comentários, né? Eu demorei um pouco aí, em função do problema que eu tive, acumulou muita coisa para responder, mas eu tô sentando ali, fazendo uma maratona, né, de resposta aí, tá bom? Grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo.